Imagine a seguinte cena: uma mulher de 32 anos, inteligente, formada em economia, com uma carreira promissora em uma das melhores auditorias da cidade. Tudo em sua vida parecia encaminhado até aquele momento em que, com uma simples checagem no aplicativo do banco, seu mundo desabou. Essa mulher é Marina Belozerskaya, e a história que você vai ouvir agora é sobre como, em questão de segundos, ela descobriu que a pessoa em quem mais confiava era capaz de traí-la da maneira mais covarde possível. Marina sempre se orgulhou de seu planejamento. Tinha tudo calculado: a venda do apartamento de um quarto que herdara da avó, o dinheiro guardado meticulosamente, o sonho de comprar um imóvel maior com o marido, Oleg. Os 3,5 milhões da venda já estavam na conta conjunta, somados às economias do casal, totalizando quase 5 milhões, o suficiente para a entrada do apartamento novo. Falava apenas uma semana para a reunião com a corretora. Mas, enquanto tomavam um chá de camomila na cozinha, algo a fez gelar: o saldo na tela do celular mostrava pouco mais de 3 milhões. Onde estava o resto? Foi então que viu uma transferência de 1,5 milhão para Larisa Stepanovna Medvedeva, a mãe de Oleg, com a justificativa ajuda para a compra de casa. As mãos tremiam. O ar ficou denso, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Seu coração batia tão forte que ela jurava ouvir o som das costelas prestes a rachar. Com um gole seco do chá já frio, discou o número do marido. Oleg, você pode me explicar por que 1,5 milhão sumiram da nossa conta? Sua voz saía estranhamente serena, mas por dentro era um furacão. E a resposta? Um tom de indiferença que a cortou como lâmina: ah, você já viu? Minha mãe estava precisando do dinheiro para dar entrada numa casa na roça. Eu ajudei. Ela devolve depois. Não se preocupe. Marina sentiu o chão abrir. Oleg, esse dinheiro era da minha apartamento, o único bem que eu tinha antes de nos casarmos. Nós íamos usar para nossa casa. Mas para ele, tudo não passava de detalhes. Marin, não exagera. É só dinheiro. Minha mãe é idosa, precisa mais que a gente. A gente é novo, ganha mais. Naquele instante, ela entendeu: não era sobre o dinheiro. Era sobre a lealdade. 3 anos de casamento, e ela sempre soube que a mãe dele vinha em primeiro lugar, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. A traição doía mais que qualquer perda financeira. E foi aí que Marina decidiu: não ia esperar. Não ia chorar. Ia agir. Na manhã seguinte, enquanto Oleg ainda dormia, ela saiu de casa com um objetivo claro. Primeiro, o cartório. Como profissional de finanças, sabia que precisava documentar tudo. Depois, um advogado. Em seguida, foi direto ao banco, retirou o que restava da conta conjunta e abriu uma nova, só em seu nome. Quando Oleg chegou do trabalho, encontrou o jantar frio e uma mulher que ele não reconhecia mais. Falei com sua mãe hoje, disse Marina, olhando-o nos olhos sem pestanejar. Oleg congelou, o garfo no ar. E o que a Larisa Stepanovna disse? Que não ia comprar casa nenhuma. Usou o dinheiro para pagar a faculdade da sua irmã na Europa. Ele tentou se justificar, gaguejando: Marin, você está confundindo as coisas. Minha mãe mudou de ideia, achou que o estudo da Sveta era mais importante. Que diferença faz? O dinheiro ficou na família. Na sua família, Oleg. Não na nossa, ela cortou. Amanhã entro com o divórcio. O escândalo que se seguiu foi de tirar o fôlego. Larisa Stepanovna declarou guerra, ligações a qualquer hora, visitas sem aviso, acusações histéricas de que Marina estava destruindo a família por meros números. Oleg, dividido entre a mãe e a esposa, no fim sempre escolhia a primeira. Você está louca. Meu filho era a melhor coisa que já te aconteceu, gritava a sogra, invadindo o apartamento sem ser chamada. Por uma mixaria de dinheiro, você joga tudo fora. Marina segurou seu pulso quando a mulher tentou levantá-lo. Se não sair agora, chama a polícia. E ainda ganho mais uma prova para o processo por fraude. 4 meses depois, o veredicto saiu. Marina, que havia se mudado para um apartamento alugado e mergulhado no trabalho para não enlouquecer, apresentou provas irrefutáveis, gravações onde a sogra admitia ter pegado o dinheiro sem permissão e sem intenção de devolver, além de depoimentos da própria irmã de Oleg confirmando a versão.
No tribunal, Larisa Stepanovna tentou se fazer de vítima, alegando um empréstimo verbal. Mas as gravações não mentiam. Peguei, e daí? Você vive no luxo, e minha filha precisava estudar, berrou, sem qualquer remorso. Oleg é meu filho, ele tinha todo o direito de usar o dinheiro da família. Da sua família, corrigiu Marina, impassível. O juiz foi taxativo, a transferência foi considerada ilegal. Larisa Stepanovna teria que devolver cada centavo, com juros e custas processuais. O divórcio foi finalizado no mesmo dia. Ao sair do fórum, a ex-sogra cuspiu suas últimas palavras de ódio: você ainda vai se arrepender. Oleg era o melhor que já teve na vida. Marina sorriu, pela primeira vez em meses. Engano seu. O melhor que me aconteceu foi descobrir a verdade sobre vocês dois antes que tivéssemos filhos. Uma semana depois, o dinheiro estava de volta em sua conta. Larisa Stepanovna viu-se obrigada a vender seu apartamento de 3 quartos e se mudar para um conjugado na periferia. Sveta interrompeu os estudos na Europa e arrumou um emprego para ajudar a mãe. 5 anos se passaram. Marina, agora sentada em um café aconchegante, olha pela janela e reflete: aquela dor, que um dia pareceu insuportável, foi na verdade sua maior bênção. Porque algumas perdas nos libertam de cadeias que nem sabíamos que carregávamos. O café ficava no coração da cidade, quando Oleg aproximou-se de sua mesa com passos hesitantes. O tempo havia marcado seu rosto com linhas que não existiam antes, e seus olhos carregavam um cansaço que nem o melhor sono poderia apagar. Posso sentar? Perguntou, a voz trêmula como folha ao vento. Marina assentiu com um gesto sereno, observando como ele se acomodava na cadeira com a postura de quem carrega mais do que apenas o peso dos anos. Como você está? Ele finalmente quebrou o silêncio, após um intervalo incômodo demais para ser preenchido por palavras vazias. Bem, respondeu ela, levantando discretamente a mão esquerda para que a luz do sol, filtrada pela janela, refletisse no anel de ouro que agora brilhava em seu dedo. Casei há 2 anos. Temos um filho, Mikhail, 8 meses. Os lábios de Oleg esboçaram algo entre um sorriso e uma careta. Parabéns, murmurou, enquanto os dedos brincavam com a borda da xícara de café, como se buscassem uma âncora em meio ao mar de memórias que os separava. Eu, me separei novamente. Pela 2ª vez. Sua confissão saiu como um suspiro, carregada de uma vergonha que ele já não tentava mais esconder. Não precisa se desculpar, ela disse, cortando o ar antes que ele mergulhasse mais fundo no poço da autocomiseração. Você tinha razão sobre minha mãe, continuou Oleg, os olhos fixos em algum ponto além dela, como se enxergasse finalmente a verdade que por tanto tempo se recusou a ver. Ela destruiu meu 2º casamento também. Sempre interferindo, manipulando, como se as pessoas fossem peças em seu tabuleiro particular. Marina o observava com uma calma que só quem já atravessou o fogo poderia ter. Não havia triunfo em seu olhar, apenas a clareza de quem compreende que algumas lições só são aprendidas quando a dor se torna insuportável. Sveta? Perguntou ela, lembrando-se da irmã que um dia fora cúmplice silenciosa daqueles jogos. Casou-se com um colega de universidade. Mora na Alemanha. Oleg abaixou a voz, como se o que viesse a seguir fosse um segredo vergonhoso. Quase não fala mais com minha mãe. Depois daquele episódio, ela sentiu vergonha. Vergonha de ter aceitado aquele dinheiro. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave da chuva de verão batendo contra os vidros, transformando as ruas em espelhos líquidos que refletiam um mundo que já não era deles. Sabe, Oleg rompeu o mutismo, a voz rouca de emoção contida, muitas vezes me pergunto como teria sido nossa vida se eu não tivesse. Não vale a pena, interrompeu Marina, suave mas firme. As coisas aconteceram como deviam. Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez, Oleg viu neles não rancor, mas uma paz que ele próprio jamais conhecera. Você me perdoou? Ele arriscou, como se a resposta pudesse, de alguma forma, aliviar o peso que carregava. Ela refletiu por um instante, não por dúvida, mas por respeito à complexidade daquilo que viveram. Não guardo ódio, se é isso que pergunta. Mas o que aconteceu me transformou. Me tornou mais forte. Me ensinou a defender meu espaço, meu valor. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. E, de certa forma, até sou grata. A você. À sua mãe.
porque sem aquela traição, eu nunca teria encontrado a vida que mereço. Foi então que uma sombra alta pairou sobre a mesa, seguida pelo arrulho alegre de um bebê. Querida, o Mikhail acordou e está pedindo pela mamãe, disse uma voz cálida e segura. Anton, com o filho nos braços, olhava para Marina com uma devoração que ia além do amor, era admiração, era cumplicidade, era o tipo de olhar que Oleg jamais fora capaz de lhe oferecer. Oleg, este é meu marido, Anton. E nosso filho, Mikhail, apresentou ela, enquanto o menino esticava os bracinhos em sua direção. Os homens trocaram um aperto de mão breve, mas suficiente para que Oleg sentisse, mais uma vez, o abismo que os separava. Marina pressionou o filho contra o peito, inalando aquele cheiro doce e único de bebê que, para ela, era o perfume da redenção. Precisamos ir, anunciou, levantando-se com a graça de quem já não precisa provar nada a ninguém. Foi inesperado te ver, balbuciou Oleg, como se buscasse palavras que não existiam para preencher aquele vazio. Sim, foi, concordou ela, sem mentir, mas também sem oferecer falsas promessas. Talvez nos vejamos outra vez. Ambos sabiam que não seria verdade. Enquanto saía do café protegida pelo guarda-chuva que Anton segurou sobre eles, Marina lançou um último olhar por sobre o ombro. Oleg permanecia curvado sobre a mesa, os dedos ainda enrolados em torno da xícara frio, os olhos acompanhando sua silhueta até que a porta se fechasse entre eles. Por um segundo, ela sentiu uma pontada de pena. Mas então Mikhail balbuciou algo incompreensível, com aquele entusiasmo que só os bebês possuem, e todo o resto se dissolveu. Não havia espaço para arrependimentos em seu coração. Aquele dinheiro, que quase a destruíra, havia sido, na verdade, o preço de sua liberdade. Uma liberdade que a levou a uma vida onde era amada não por conveniência, mas por escolha, não por obrigação, mas por devoração. E Larisa Stepanovna? Dizem que ainda habita aquele apartamento minúsculo na periferia, repetindo para quem quiser ouvir, ou melhor, para os poucos que ainda toleram suas lamentações, a história da nora ingrata, dos 1,5 milhão roubados, do filho fraco que não soube segurar sua família. Mas a cada ano, os ouvintes se tornam mais raros. Porque o mundo, afinal, tem pouco tempo para quem insiste em viver preso ao passado. Enquanto isso, Marina segue adiante, os pés firmes no chão, o filho no colo e o futuro, finalmente, nas suas próprias mãos.